Iniciada a gravação. Agora sim dá para começar novamente, né? Então, gente, nessa aula a gente vê a parte de utilização dos bens públicos. Na aula anterior, então outro vídeo que já deve estar disponível para vocês, tratando de bens públicos, a gente viu inicialmente qual é o conceito de bem público. Então a gente viu que tem dois conceitos, um que se importa mais com quem é o proprietário, o outro conceito se importa mais, é um conceito mais moderno, se importa mais com qual regime jurídico se aplica aquele bem público. O conceito legal, o que está lá no Código Civil, ele também está de olho no proprietário. Ele quer saber se é um órgão público, se é, enfim, se há uma personalidade, se o proprietário tem personalidade jurídica de direito público ou não. Tá? Mas, nos casos que a gente vê, em ramos do direito que são mais abertos a novos conceitos, como, por exemplo, o direito regulatório, a gente vê que a tendência é de se aplicar o regime jurídico como critério diferenciador de um bem para classificá-lo como público ou particular. Depois disso, a gente viu por que é importante a gente classificar um bem como público. Porque o bem público ele tem três características: a inalienabilidade, a impenhorabilidade e, por último, a imprescritibilidade, que eu até brinquei com vocês, falei que melhor nome seria a inusucapiabilidade, porque ele é impassível de aquisição por uso capião. Inclusive esse um dos textos, o texto que ficou recomendado para a última aula. Não é esse. Esse é o texto para a próxima aula, eu acho. Enfim. Tem uma decisão que eu coloquei para vocês que era exatamente sobre a impossibilidade de adquirir por uso capião, mesmo tendo ali uma decisão de Minas Gerais. A gente vai falar mais disso um pouco mais para frente. Depois a gente ainda viu dos bens públicos, né, a inalienabilidade e impenhorabilidade. O exemplo citado foi de uma antena de uma concessionária de telefonia pública, de celular. Se uma empresa estivesse executando essa concessionária, que é uma empresa privada, como aquela antena está prestando um serviço público, então a gente não vai, enfim, desguarnecer a população toda de um serviço público, simplesmente para satisfazer a pretensão executiva de um particular, o credor daquela empresa, né, para quem aquela empresa está devendo. Então, com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a gente aplica a impenhorabilidade do bem público também àquele bem que pertence a uma empresa privada, porém está prestando um serviço público, ou seja, se submete ao regime jurídico de direito público. Nessa aula de hoje, a gente continua e finaliza, né, o conteúdo de bens públicos, tratando de como os particulares utilizam os bens públicos. E aí a gente parte da classificação dos bens públicos. Na última aula, a gente classificou os bens públicos como bens de uso comum, bens de uso especial e os bens dominiais. Essa imprescritibilidade, José Clemente está aqui perguntando se a imprescritibilidade dos bens públicos se aplicam também a direitos. O bem, quando a gente está falando imprescritível, o bem, na verdade, é o direito de propriedade sobre aquele bem. Um direito que pode ser real, um direito... os direitos de proprietário. Direito de posse, direito de uso, direito de usufruto, enfim. Então eu estou falando aqui em impenhorabilidade do bem, na verdade são os direitos de propriedade. Gasguei. Perdão. Vamos lá continuar. Então eu vinha dizendo que na última aula a gente classificou os bens entre bens de uso comum, bens de uso especial e os bens dominiais. Os bens de uso comum, resumidamente agora, né, só para introduzir essa aula com um pouquinho de revisão, eles são de uso indistinto, qualquer pessoa pode ir lá utilizar. Os exemplos que a gente comentou foi nadar no Lago Paranoá, andar numa praça, enfim, utilizar ali o parque da cidade para fazer sua caminhada. É um bem de uso comum, qualquer um pode entrar lá de forma indistinta. O bem de uso especial é aquele que ele ainda está afetado a uma utilidade pública, ele tem afetação, como a viatura do policial, a pistola do policial, um prédio público, um computador, um computador que está sendo utilizado na Câmara Legislativa, enfim, esses são bens de uso especial. E por último, comentei dos bens dominicais, essa é a linguagem utilizada no Código Civil.
A doutrina entende que deveria estar escrito bens dominiais, porque eles são do domínio público, porém, eles não estão afetados, eles não têm uma utilidade pública, eles não têm, no momento, uma serventia pública, eles estão desafetados. E exatamente por isso, os bens dominicais ou dominiais são a única exceção à inalienabilidade dos bens públicos. Se ele não está afetado, se ele não tem utilidade, então ele pode sim ser alienado, ele pode ser vendido. Ok? Aí, revisado o conteúdo da aula anterior, cabe a essa aula dizer como que particulares podem utilizar bens públicos. Como que eles podem, então, como que pode um particular fazer o uso de um bem de uso comum? Como pode um particular fazer o uso de um bem de uso especial? Alguns bens de uso especial, obviamente, o particular não vai poder usar, né? A pistola do policial, por exemplo. Outros bens de uso especial podem ser utilizados por particulares. Imagina lá uma sala dentro de um prédio público. Será que um particular pode usar aquela sala? Uma empresa particular pode usar aquela sala? Muitas vezes o órgão público deixa. Lá na Câmara Legislativa, por exemplo, quando teve... O que teve? Uma empresa que vende jornais e revistas. Ela queria, então, um espaço dentro da Câmara Legislativa para vender o seu produto. E a Câmara Legislativa entendeu que temos um espaço que está ocioso, é um espaço público, é um espaço de um órgão público, mas a gente pode fazer a permissão de uso desse espaço, já que o objeto do comércio que vai ser colocado ali agrega serventia a todos os servidores, inclusive melhora o serviço deles. Os servidores melhor informados do que está acontecendo na atualidade, eles podem trabalhar melhor, principalmente se a posição daquela banca de revistas tivesse lá na área mais política, no lado mais político da Câmara. O prédio é dividido em duas metades, em que uma trabalham as pessoas mais vinculadas aos gabinetes políticos, ou seja, aqueles que estão vinculados aos deputados, e a outra metade é da turma administrativa, aqueles que estão tocando o órgão administrativamente, como por exemplo eu lá fazendo as licitações. A gente hoje estava lidando com manutenção dos veículos oficiais, com um contrato de serviço de vigilância do prédio público. Então esses são os serviços administrativos. A outra metade, quem está produzindo lei, quem está tendo que representar o povo, eles têm que ter noção, têm que ter contato com o que acontece na realidade. Então, ter jornais e revistas sendo vendidos por lá até agrega serventia. Vejam que uma empresa privada, que é de um dono de banca de revista, pôde utilizar um espaço público, um bem de uso especial. Ficou lá perto da escadaria de entrada principal da Câmara. Por último, os bens dominiais, né? Imagina lá um terreno baldio que é do governo, é do GDF, e ele está ali parado, o governo não tem o que fazer naquele terreno por enquanto, tem planos de, sei lá, daqui a 20 anos, quando a cidade crescer muito, lá poder se fazer mais um posto policial. Mas até isso acontecer, o posto policial mais próximo consegue atender bem aquela região. A densidade populacional não aumentou. Então, durante esses 20 anos, o governo ele não quer vender aquele terreno, porque tem planos futuros, porém ele pode alugar, ele pode arrendar para alguém, para colocar alguma estrutura que não seja uma estrutura permanente. Então ele cria as condições, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e aí ele pode alugar para um particular, para uma empresa, utilizar aquele terreno durante esse período. Vejam aí que particulares podem utilizar os bens públicos, é isso que a gente vai detalhar agora, e aí a gente começa então com os bens de uso comum. Os bens de uso comum, esses são fáceis, né? Porque, como eu acabei de falar, qualquer um de vocês pode ir agora ao parque da cidade e fazer sua caminhada. Você está lá utilizando um bem de uso comum na forma ordinária. O parque da cidade tem uma pista para caminhadas e corridas e ciclovia. Então, se você chegar lá com uma bicicleta ou querendo caminhar, você está fazendo o uso comum, o uso ordinário, como está indicado aqui, né? O uso ordinário do bem de uso comum. Para o uso ordinário, o uso comum é o uso previsto, qualquer um pode chegar de forma indistinta e utilizar. E então, o que seria o uso extraordinário do bem de uso comum? Você vai usar aquele bem de uso comum com uma finalidade distinta daquele se presta. Exemplo, o eixo monumental, aquelas 6 pistas, passando desde o Congresso Nacional até a Torre de TV. Aquele eixo, ele foi feito para tráfego de veículos, com semáforos, enfim, ali é para trafegar veículos. E se alguém quiser fazer uma manifestação, queremos fazer uma passeata
para protestar sobre o não aumento da remuneração dos profissionais da área de saúde no Distrito Federal, que estão sem reajuste há alguns anos. Aí eles resolvem ir lá para o Eixo Monumental e querem fazer um protesto em frente ao Palácio do Buriti para o governador do Distrito Federal. E aí eles ficam lá. Na frente do Palácio do Buriti, inclusive, tem uma praça que é para manifestação. É para eles colocarem lá, ou se reunirem, colocarem seus cartazes, fazer suas reivindicações. É como o governador tem acesso às demandas da população. Essa mesma praça, do outro lado da praça, é a Câmara Legislativa, onde os deputados distritais têm acesso ao que acontece naquela praça para saber, então, quais são as demandas da população, se elas quiserem se manifestar na praça. Porém, sempre que tem manifestação nessa praça, a gente vê que em algum momento eles invadem o Eixo Monumental. Eles querem parar o trânsito para mostrar para eles a indignação da categoria. E aí, o que vocês acham? É legítimo? Eles podem fazer isso? É uma manifestação social. Agora, eles podem parar, travar o Eixo Monumental, que causa engarrafamentos gigantescos. A gente tem lá gente querendo trabalhar, querendo voltar para casa, né? Em frente ao Palácio do Buriti é o sentido saída de Brasília. É do Congresso Nacional até a saída. Querendo pegar épia, enfim, ir embora para casa. Quando eles estão fazendo a manifestação, normalmente eles querem tomar a pista em que horário? No horário que vai virar notícia e vai aparecer mais em jornal com a reivindicação deles, que é a partir de 5h30 da tarde. Então eles vão se aglomerando, quando dá 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, o público vai e toma o Eixo Monumental, trava tudo, engarrafa tudo, vira uma bagunça, aí os jornais começam a cobrir o que está acontecendo, o Eixo Monumental travado, e aí está lá a manifestação deles, segurando as faixas com as suas reivindicações. Antigamente, quando uma manifestação extrapolava os seus direitos de manifestante, começava a invadir os direitos de outras pessoas, como a liberdade de ir e vir, o direito de poder ir para casa depois do dia estressante de trabalho, sem ter que ficar lá 2 horas no engarrafamento. Então, quando o direito de manifestação começava a atrapalhar o direito de outras pessoas, começava a entrar na área destinada à ordem e paz social. E aí entrava a polícia, comandava, né, dava os comandos para que eles se retirassem em 15 minutos, senão a polícia vai ter que agir de forma mais opressiva, e aí vai gás, e aí vai jato d'água, e assim em diante. Porém, de alguns anos para cá, a gente teve alguns governos muito populistas que preferiram não usar força policial. Então, assim, quando o governo não age, então a parcela da população vai ter que pagar por isso, e a gente tinha, e é o que a gente vê ao longo dos últimos anos, né? Boa parte da população, principalmente aqueles que estão querendo voltar para casa, ou que querendo ainda terminar o seu trabalho e estão em deslocamento, eles ficam lá parados no trânsito, seja por causa da manifestação, seja porque queimaram pneus, fizeram barricadas nas pistas, atrapalhando sua liberdade de ir e vir, e aí fica para vocês, juristas, ponderarem o que é o mais relevante, o direito de manifestação ou a liberdade de ir e vir, o que é melhor protegido pela Constituição Federal, e aí então poder fazer o seu juízo de valor. Lembre que esse juízo de valor que vocês fazem, quando olham para a Constituição, o que a Constituição tutela melhor, se é o direito à liberdade, se é o direito à manifestação, ele é diferente do como atua um governador ou como deve atuar a polícia num caso como esse. Porque essa atuação é política e o político quer eleição, ele quer voto. Então ele vai ver, se eu impedir essa manifestação com o uso de bomba de gás ou com o uso de jato de água, isso vai, daqui para frente, me gerar perda de votos ou ganho de votos? Ele vai, então, ponderar essas duas categorias. Normalmente, a categoria de trabalhador cansado indo para casa depois do dia estressante não é mobilizada. Eles não conseguem se mobilizar e se juntar aos milhares debaixo do comando de uma direção para dizer agora não vamos mais votar nesse governador porque olha o que ele faz, ele não protege o nosso direito de ir para casa. Mas os sindicatos que organizam as manifestações, eles costumam sim ter um grupo muito fiel, né, que se o sindicato começar a, digamos assim, falar mal do governador, o governador vai ficar com medo,
Imagina o sindicato dos profissionais da área de saúde, milhares e milhares de servidores no Distrito Federal. Então a gente começa a ver uma atuação, a gente começa não, né? A gente já está vendo já há mais de década, a atuação de governos mais populistas. Eles não estão preocupados com a tutela dos bens jurídicos na nossa Constituição e cada vez mais preocupados com o resultado eleitoral. Isso vai aumentar meu Ibope e diminuir meu Ibope. A nova Constituição é essa, né? O que rege a atuação política no nosso país. E o triste é ver quando a atuação política não é só mais feita pelos políticos, é feita também pelos juristas. Né, Érica? Conhece aí algum tribunal que tá fazendo mais atuação política do que jurídica? Não precisa responder, tá? Não precisa responder. Vamos ver aqui como é que fica na nossa Constituição Federal. O que eu coloco aqui para vocês de início é que se você vai fazer um uso extraordinário do bem de uso comum, como por exemplo fazer uma manifestação no eixo monumental, o que a lei diz? Está aqui nesse quadrinho azul, a lei simplesmente diz que a administração tem que receber prévia ciência, né? E a administração tem que concordar com essa manifestação, né? Com esse uso, seja qual for, por meio de uma licença ou por meio de uma autorização. A licença e a autorização, assim como outras figuras que a gente costuma ver na prática, elas não têm uma definição única da doutrina. Cada doutrinador vem trazendo conceitos distintos. Em geral, então assim, só de uma forma geral, a licença ela é mais utilizada, né, quando a gente vê que esse licenciamento é indispensável para o solicitante poder atuar com sua atividade. Imagina lá, vou vender um produto alimentício, eu preciso de alguma licença para poder vender alimentos nesse local. E aí vai lá a Anvisa fiscalizar e tudo mais. Quando é uma autorização, a gente tem algo um pouco mais simples, é para uma curta duração, é um uso invulgar do bem que precisa simplesmente de uma autorização do tipo: não podemos autorizar a bloquear a faixa inteira, todas as 6 faixas de trânsito de veículos, mas a gente pode bloquear a faixa da esquerda, para vocês fazerem uma caminhada a partir do ponto A até o ponto B, carregando as faixas de vocês, e continuar com o protesto de vocês. Então, a ideia é que se o uso não é comum, dê em prévia ciência à administração. No meu exemplo, claro que do eixo monumental, o uso é extraordinário. Mas na praça, que fica do outro lado do eixo monumental, então está aqui Palácio do Buriti, o eixo monumental 6 faixas, e a praça logo ali em frente. Para se aglomerar ali na praça, colocar faixa, fazer algum barulho, não precisa de uma prévia ciência da autorização. Pode usar a praça para isso. Assim como para o Congresso Nacional, a gente tem uma esplanada dos ministérios com um gramado central que foi feito para essas manifestações populares. Se você vai chegar naquele gramado com alguma faixa dizendo congressistas, por favor, aprovem a PEC número tal, ou então não aprovem a PEC número tal, isso daí é o uso ordinário, é o uso comum daquele gramado central da esplanada. Não precisa da prévia ciência à administração. Agora, se eu quiser fazer pouso de balões no gramado da esplanada central, como a gente vê, ou pouso de ultraleve, aí você vai precisar de uma autorização para isso. Imagina num país, de asa delta também, né, Michael? Então, imagina num país em que a gente tutela pela segurança dos políticos, principalmente ali na Praça dos Três Poderes, em que a gente tem o mais alto escalão nacional, a gente vê balão sobrevoando, a gente vê asa delta sobrevoando. Então tem uma segurança, até porque o espaço aéreo é um espaço protegido por segurança nacional. Imaginem se fosse isso lá na Casa Branca norte-americana, né? Tem uma asa delta, um balão vai passar por cima da Casa Branca. É lógico que eles não vão permitir. Se bobear, aparece um caça lá e explode esse balão antes disso, com receio do balão deixar cair uma bomba ali na Casa Branca. Né? Mas enfim, Brasil, a gente tem outros parâmetros. O que a nossa Constituição Federal diz a respeito? Né? E o que o Supremo diz a respeito? Em primeiro lugar, lá no artigo 5º, então é um direito fundamental nosso, inciso 16, está escrito que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização. E aí os sindicatos costumam olhar para essa frase e falar: tá bom, não precisa de autorização, vai lá e faz o que quiser, invade a pista, queima pneu, fecha lá a Ponte do Bragueto, fecha a Saída Sul, ninguém vai para Parkway, ninguém passa do Parque Shopping, vamos fechar tudo.
fizeram isso quando, por exemplo, caminhoneiros vinham para Brasília protestar contra o governo Dilma. E aí vários apoiadores do PT queimaram pneus em várias entradas de Brasília, os caminhões ficaram do lado de fora do Distrito Federal. Os caminhões e todos os demais, né? Um monte de gente que vem de cidades vizinhas e do entorno da nossa rede para trabalhar no plano ficaram sem poder trabalhar por conta dessa movimentação. Isso foi pré-impeachment. Porém, vejam que o artigo 5º, 16, deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês verem também a referência. Artigo 5º, 16 da Constituição diz que independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então a autoridade competente tem que ser avisada. Assim é o texto da Constituição. Prévio aviso à autoridade competente. Quando estava tendo o impeachment da Dilma, aí os manifestantes pró-impeachment protocolaram um pedido avisando que iam ocupar o gramado em frente ao Congresso Nacional, pedindo pelo impeachment da então presidente do Brasil. E aí, quando foram comunicados de que eles não iam poder usar o gramado inteiro, porque o GDF ia colocar só metade do gramado para a manifestação deles e reservar outra metade para o movimento contra o impeachment, aí o movimento reclamou para o governo do Distrito Federal. Só abrindo parênteses, né, o GDF ele é responsável pelo gramado da Esplanada. O Congresso Nacional aí é a área da Polícia Legislativa, do Senado, Polícia Legislativa da Câmara, mas o gramado tem que ser organizado pelo governo do Distrito Federal, e exatamente porque essa organização é do Distrito Federal, com interesse da União, né? Então se o governo do Distrito Federal guarda muito bem, protege muito bem essas áreas, isso interessa ao governo federal, exatamente por isso existe um fundo constitucional que paga com dinheiro da União, dinheiro de fundo constitucional, todos os nossos militares, então os bombeiros militares, Polícia Civil, que não é militar, mas enfim, a nossa Polícia Militar também, elas são pagas com fundo constitucional. Essa é uma das razões para que o pagamento dessas nossas forças de ordem no Distrito Federal venha da União. Daí que vem o orçamento. Mas enfim, voltando à história, eles falaram, nós pedimos primeiro. Se eles querem também fazer uma manifestação contra o impeachment, agora já tem uma reunião previamente convocada para esse local, que é a nossa, eles que agora vêm buscar outra região, como por exemplo para trás da rodoviária, entre rodoviária e torre de TV, ou seja, não ia adiantar nada, né? A TV só vai mostrar o Congresso com a turma pedindo o impeachment. A administração ela não é obrigada a conceder essa utilização apenas para quem pediu antes. A administração ela tem discricionariedade para organizar como vai ser feito isso. Tá? Então, essa intenção constitucional de exigir prévio aviso e de que não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada, ela tem que ser interpretada, porque todos têm igual direito de manifestação. Foi assim que eu manifestei na época e me chamaram de petista, mas enfim, né, deixa pra lá. Eu posso não concordar com o que vão dizer, mas eu não vou cercear o direito da pessoa de dizer o que ela precisa. Essa é uma das máximas do liberalismo. Como é que o STF entende essa história de prévio aviso? O prévio aviso tem que ser escrito. Então aqui, esse é um julgado recente, é desse ano inclusive, se não me engano, com repercussão geral reconhecida, é o tema 885, coloquei a referência aqui embaixo, caso alguém queira pesquisar, né, entra lá no site do STF, coloca a natureza do processo RE, recurso extraordinário, e aí no número coloca esse número aqui, 806339, que vocês vão ter acesso à íntegra desse julgamento, que é importante quando a gente fala do direito de manifestação. E o STF decidiu, então, como é que ficou? A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a mera veiculação de uma informação que permita ao poder público zelar
pelo exercício pacífico do direito de manifestação. Ou seja, mesmo que a administração pública não seja avisada por escrito diretamente, se houve veiculação daquela notícia, se saiu nos jornais, se, enfim, tem um movimento grande dizendo vamos nos reunir em tal lugar, isso está aparecendo nos jornais, na televisão, então não precisa de um prévio aviso, fica previamente ciente, não necessariamente com um aviso direto dos manifestantes dizendo que vão utilizar aquela área. Tá, então, eu coloquei alguma foto aqui para cima, opa, errei aqui. Não estou sabendo mexer. Pronto, consegui. Tá lá do outro lado, deixa eu tentar mexer isso aqui de novo. E agora aqui. Melhorou, né? Reenquadrou aí. Pronto. Eu coloquei fotos aqui de um dos engarrafamentos de uma manifestação dessas, em frente ao Buriti. Notem que quem está querendo sair de Brasília, vindo lá do Congresso, Torre, está querendo subir. Isso aqui é a volta, né? É a volta. Estou vendo uma Garrincha lá no fundo. Então isso aqui é quem vai para o Congresso Nacional, tudo emperrado por conta de manifestações. É ótimo quando isso acontece. Aqui no Congresso que eu estava falando. Na primeira manifestação pelo impeachment, fizeram assim um muro bem alto aqui, 2 metros de altura. Então se você estivesse em terra, em pé de um dos lados, você não conseguia nem ver quem estava do outro lado. E aí, além desse muro, ainda tinha alambrado e uma área bem distante entre as duas. Como foi nessa primeira vez, na primeira votação do impeachment, o primeiro turno de votações, como deu tudo certo, aí na segunda eles até deram uma aproximada, não usaram esse muro tão alto, né? Foi tudo mais só alambrado, uma pequena distância entre eles. Esse muro aqui foi muito mal falado, né? É um muro típico de instalação onde há muita intolerância ideológica, quando um lado acha que o outro lado é demoníaco, não tem direito a nada, não tem direito à manifestação, tá todo mundo errado, é todo mundo burro. Então, quando existe quando a política começa a virar religião, aí a gente tem que usar muro, como se fosse Berlim, né? A gente tem lá um lado fascista e outro lado tentando proteger a democracia, enfim, tá aí um muro. Parece mesmo Coração Valente, né? A Escócia lá tentando se libertar da Inglaterra. E os dois lados gritando liberdade, né? Com essa diferença. Os dois lados pró-liberdade. Mas cada um na sua ideologia. Vamos voltar aqui. Segundo ponto, o bem de uso comum é o mais fácil. O segundo ponto é o mais difícil, que é como que um particular pode utilizar um bem de uso especial, aquele bem de uso que é afetado a uma utilidade pública e você precisa de credenciais para poder utilizar aquele bem. O exemplo doutrinário, quando vai explicar o que é um bem de uso especial, é bem simples, né? A viatura do policial é bem simples a gente imaginar que a viatura tem uma utilidade pública e ela só pode ser utilizada por determinado grupo de pessoas credenciadas para tanto. Então, viatura policial está fácil na hora de definir o uso, na hora de definir o que é um bem de uso especial. Já na hora de falar como que um particular pode utilizar um bem de uso especial, aí a história complica um pouco. Fica assim, primeiro, a gente tem o uso ordinário. É um uso indistinto, um particular, utilizando ordinariamente aquele bem de uso especial. Exemplo, um museu. O museu, ele não está ali simplesmente para lazer das pessoas. O museu, aqui na foto eu mostro para vocês o MASP. Então está aqui. Um museu, ele foi feito para o lazer das pessoas, sim, mas ele foi feito também para preservação da história, para divulgação de cultura, de história, enfim, tem diversos valores ali envolvidos, que são funções públicas, além de lazer do público. Mas quando um particular vai utilizar o museu, ele vai fazer um uso ordinário. Ele está pagando o ingresso e ele vai lá visitar o museu
e o museu foi feito para aquilo. Vejam que é o uso programado, o museu ele foi feito para receber esses visitantes, até para que ele cumpra a sua função de divulgação cultural, divulgação da história. E a gente tem também a possibilidade de um uso extraordinário de um bem de uso especial. Exemplo, vejam aí, se a gente tiver um prédio público, e nesse prédio público a gente tem uma determinada área, uma sala que não está em uso. Agora a gente pode agregar serventia àquela sala com algum particular prestando seu serviço, por exemplo. Para isso a gente precisa então de algum processo competitivo, tá? Então a ideia é da necessidade de um processo competitivo para que a gente possa utilizar aquela área, aquele bem de uso especial. Tem que ter figuras mais comuns: permissão de uso, concessão de uso daquela área. Esse processo competitivo, normalmente, é assim que está previsto na legislação, tá? É por licitação. Porém, nem todos os casos que a gente vê na prática usam realmente a licitação. Tá? Muitas vezes é um chamamento público. Eles simplesmente publicam lá no jornal: vamos chamar a público interessados em utilizar determinada área que é destinada, que é dentro de tal prédio público. Vamos fazer esse chamamento para ver quem pode prestar esse serviço. Imagina lá, Defensoria Pública do Distrito Federal. No prédio da Defensoria Pública, vamos chamar instituições que prestam auxílio psicológico a vítimas de violência doméstica. E aí vai lá um organismo privado, uma UCIP, enfim, utilizar aquele bem de uso especial, uma sala dentro da Defensoria, com uma utilidade que normalmente agrega serventia ao todo, aquele bem público, ok? E aí a gente tem a utilização por particulares do bem de uso especial. Essa figurinha aqui eu colei no lugar errado. Isso aqui é um uso de um bem de uso comum, que é a praia, só que está sendo utilizado por particulares, inclusive cercou, né, a praia. Então, quando eu estive lá nesse local, isso é Fortaleza, eu vi o upgrade do que a gente encontra em diversas cidades do Brasil, que é aqueles quiosques. Os quiosques eles começam a ser montados de uma forma bem clandestina, né? O cara vai lá, monta um quiosquezinho de madeira, algo inicialmente simples. Qualquer coisa ele desmonta, vai embora, recolhe suas coisas, vai embora. Se vê lá a fiscalização, vou passar o trator, ele vai lá, desmonta tudo, leva embora. Muitos ficam só com aquele guarda-sol, leva ali o isoporzinho, faz seu comércio. Eles vão crescendo, viram um quiosque maior, mas em Fortaleza o que eu vi lá foi o upgrade disso. É praticamente um resort cercado, tem piscina, estrutura de restaurante. Daqui a pouco eles vão levantar um prédio de 5 andares lá e começar a fazer hotelaria 5 estrelas. Né? Mas para esses casos também seria necessário um chamamento público. Porém, essas pessoas ganham tanto poder e movimentam tanto dinheiro que por algum motivo os prefeitos que devem reger as regras dessa área, quem pode utilizar o espaço, acabam prorrogando a permissão de uso deles sem abrir para competição e fazem isso por ano após ano, só prorrogando. Né, Geisa? Praia do Futuro, é isso mesmo. Ela mesmo, né? A Praia do Futuro, que tem os Crocobit e tal, acho que é isso mesmo, Praia do Futuro. É um monte de resort. Eu tô vendo ali, o próximo passo da clandestinidade é subir aqui um hotel 5 estrelas, né, para, enfim, monopolizar e ocupar essa área pública, que é um bem de uso comum, a praia, para fins privados. Eles estão lucrando lá de forma gigantesca. Vai tomar uma água de coco lá, querendo pagar menos de R$12 para ver se vai achar. Vai ter que andar até a praia vizinha, depois voltar lá. E os resorts que estão na beira da praia? É possível que estejam nessa condição de uso, depende do que você está falando, né, Wagner? Mas o correto, e assim entendo o resort quando ele faz um investimento maior, aí vamos ver lá, Ilhéus, enfim, pensando na Bahia. Bom, são diversas as praias em que a gente vê um resort que tem acesso quase chegando até a praia, Cumbuco, então, exemplo típico, Wagner. Onde eles investem mais, então tem alvenaria, tem uma estrutura de hotel, aí você vê que eles não estão na precariedade, eles não estão ali simplesmente ocupando um espaço porque eu fui o primeiro a cercar e a prefeitura não mexe comigo, porque de alguma forma eu ajudo o prefeito na próxima eleição ou apoio o grupo eleitoral dele. Aí é diferente.
para se colocar, para se construir um resort, a fiscalização é mais pesada e tem um chamamento público, né? Então eles vão fazer lotes, o governo coloca ali, esse lote está à disposição para exploração comercial por 30 anos, 40 anos, por alguém que queira investir na área para atrair turismo, circular a economia da cidade, faz esse chamamento público, não precisa ser necessariamente uma licitação, e aí vários se habilitam para esse chamamento público, ganha quem der a melhor proposta, seja melhor projeto turístico, seja maior aluguel para a prefeitura, o que é péssimo critério, mas infelizmente é o mais utilizado, né? E assim eles ganham o direito de utilização dessa área por muitos e muitos anos. Os clubes da Orla do Lago estão nessa... Jason, os clubes em si, aqueles clubes oficiais, eles estão de forma legal, né? Mas eles avançam cercando numa área que não deveriam cercar, próxima do lago. O clube deveria ir até determinada área, assim como todas as casas do Lago Sul e do Lago Norte, e a uma determinada faixa do lago, se não me engano são 15 metros, esqueci quantos metros até o lago, não deveria ser cercado. Ali é circulação livre para o público. Tá? Porém, no restante da área do clube está tudo ok. O exemplo daqui de Brasília mais comum da gente tratar é o do Na Praia. O Na Praia, produzido quase que anualmente, eu estou falando quase só por causa do ano passado, né? Mas que nos últimos anos vinha sendo produzido anualmente. Ali a gente tem uma região que é de uma área pública, a gente fala da área da concha acústica, e aquela área ela é explorada com fins lucrativos, recebem emendas, recebem estímulos do governo para enriquecimento de uma empresa. Aí essa empresa, para entregar algo de volta para o poder público, acaba inventando limpeza do Lago Paranoá, conscientização sobre sustentabilidade. Então vamos fazer uma campanha, quem vier para o Na Praia vai ser conscientizado de sustentabilidade, vamos produzir lixo zero. Então eles inventam algumas utilidades públicas, mas na verdade estão ali cobrando ingressos para ter uma área privilegiada de shows e fazer um mega evento, muito bem feito por sinal, né? Mas teve algum processo competitivo para ver qual empresa quer explorar algum empreendimento de 3 ou 4 meses utilizando essa área? Não teve processo competitivo. Na última vez, inclusive, alguns escândalos surgiram, como, por exemplo, secretário de turismo, aparentemente, né, assim falou a polícia e assim noticiaram nos jornais, podendo dizer quem entra e quem sai do evento, ou seja, ele ganhando poderes para poder fazer uma pré-campanha ou chamar amigos, ele ser favorecido com ingresso grátis para o evento, mas o evento está ali, ele basicamente seria o responsável por dizer, por fazer esse processo seletivo, quem pode utilizar aquela área, quem não pode. Então, por mais que muitos de vocês, como nos semestres anteriores, né, se manifestem dizendo os eventos são ótimos, deixa eles continuarem por ali, concordo, pode continuar. Porém, que haja um processo competitivo para ver quem vai entrar naquele ambiente. Quando não há processo competitivo, há possibilidade de corrupção. E quando há corrupção, quem é que paga o preço da corrupção? Quem é que estava pagando o ingresso de todos aqueles que entravam de graça por motivos políticos? Os pagantes. Quem é que está ali entregando dinheiro que depois a empresa vai ter que favorecer na eleição, doar para a campanha eleitoral de A ou de B? Esse montante extra lucro da empresa que está explorando aquele local, aquela região, esse montante que vai virar um caixa 2 da campanha de alguém, quem é que está pagando? Os usuários. Quando você tem mais transparência, mais processo competitivo, você minimiza as possibilidades de corrupção no local. Quando quem manda é simplesmente, tem um secretário que manda, um governador que manda, ele coloca lá quem ele quiser, ele vai colocar lá, digamos assim, se ele for corrupto, vai colocar lá quem der mais dinheiro para apoiar a reeleição dele. E aí quem entrar naquele local vai ter que cobrar mais dinheiro dos usuários, porque esse dinheiro não surge do nada, né? Os milhões e milhões em campanhas eleitorais, eles vêm de algum lugar. Todos os eventos deles, né? São bons, mas são caros, né, Erika? Costuma ir em só um, lá na Torre Digital. Esqueci o nome. Vamos passar aqui para os slides. O próximo passo e o último passo aqui, antes do intervalo não, antes da gente começar o próximo conteúdo, é o de utilização por particulares dos bens dominiais, os bens dominicais.
Na última aula a gente viu então que o bem dominical ele não está afetado por uma utilidade pública e por estar desafetado ele é a exceção, aquelas 3 características que a gente viu na outra aula de inalienabilidade. Então o bem dominical é o único que pode ser alienado pelo poder público. Como que um particular pode fazer uso do bem dominical? Pelas formas tradicionais negociáveis no direito civil. Então, lá no direito civil, a gente tem diversos instrumentos para que um particular possa utilizar terras de outro. Quando o poder público ele cede o direito de uso de um dos seus bens, já que ele não está afetado a uma utilidade pública, cede direito a um particular para fazer esse uso, ele faz por instrumentos civis. Aqui a gente não vai falar de um contrato administrativo. Nesses instrumentos civis, a administração ela atua como se fosse um particular. Não tem um contrato administrativo com cláusulas de privilégio da administração, multas que podem ser aplicadas ao contratado pela administração pública. Aqui não, a relação é de horizontalidade, a administração pública ela age como um proprietário que está alugando o seu imóvel para alguém, né? Então vira uma relação horizontal, não há uma hierarquia ou uma possibilidade de alguém ter privilégios sobre outro. Esses instrumentos são vários, cito por aqui, só citando, né, vocês devem entender esses instrumentos lá no direito civil, a locação, que é o mais comum, o arrendamento, o comodato, aqui outras figuras que já mencionei para vocês, a permissão de uso, a concessão de uso, a autorização de uso, e por último, um que eu já comentei na última aula sobre os bens públicos, que é a enfiteuse, ou o aforamento. Eu falei desses instrumentos quando mencionei para vocês o terreno de marinha, aqueles prédios, aqueles imóveis que ficam da beira da praia entrando para o continente, e aí eu disse para vocês que os que moram ali, os que têm apartamento ali, na verdade não são os proprietários desses apartamentos. Aquela área toda é pública, porém, como o poder público não afetou aquela área a alguma utilidade pública, então concedeu o uso daquele bem dominical, aquele terreno naquela área, para particulares, por meio de aforamento. Voltando só uma telinha aqui, coloquei para vocês até a figura de um terreno de marinha, né, uma gravura, mostrando ali que tem a parte dos terrenos de marinha, essa faixa vermelha. Então, da faixa vermelha para frente, tudo era praia no começo. Porém, a área aí, ao longo dos anos foi se acumulando, deu para criar mais uma quadra na frente daqueles prédios, que já foram prédios de frente para a praia antigamente, lá na faixa vermelha. Deu para criar mais um monte de prédio. E agora, quem está atualmente de frente para a praia, não se sabe se de forma acrescida, né, a areia vai se acumular e vai dar para fazer outra quadra no futuro, mas por isso que eles chamam, são terrenos acrescidos. A gente chegou a ver também os terrenos acrescidos por aluvião na aula anterior. Esse terreno acrescido, toda essa faixa que está em vermelho, que está em amarelo lá é a praia, é bem de uso comum. Toda a faixa em vermelho é bem dominical. Quem mora nessa faixa tem que pagar para o poder público uma taxa anual, né? Então, essa é um uso de um bem dominical. Essa faixa verde aqui são terrenos privados, né? São chamados de alodiais porque eles são aqueles próximos do terreno de marinha, mas que não são públicos. Esse daqui já era privado. Também acho, né? Se tivesse comprado lá, imagina, há 30 anos, você comprou aquela terra porque ela é de frente para a praia, essa cidade está crescendo, o terreno vai valorizar, vão querer construir um mega prédio ali, aí anunciam, finalmente estão começando a construir o prédio, quando você vai ver, e tem aqui uma praia vasta aqui na frente, olha quanto terreno de praia, esse prédio vai ser concorrido, essa praia cabe muita gente, aí vai lá o governo e vota no seu plano urbanístico, no DF, chama PPCUB. Aí no nosso plano, nosso planejamento urbanístico, votam que tantos metros daquela praia podem agora serem trabalhados, o terreno pode ser trabalhado para comportar mais prédios de tantos andares. E normalmente eles não estão querendo prédio mais baixinho para não atrapalhar a visão dos prédios mais de trás, não, eles constroem prédios lá maiores ainda. Cada vez mais o prédio da beira da praia vai ficando maior que o anterior. E aí a gente encerra, né, o conteúdo de bens públicos. A gente tem então, da aula anterior,
o conceito, a classificação, as 3 características dos bens públicos, e nessa aula a gente vê como que particulares podem utilizar bens públicos, aprofundando um pouco o conteúdo e entrando em algumas questões que viram temas mais polêmicos, como o direito de manifestação, e o que aparece também na advocacia, né, a utilização dos bens de uso especial por particulares, como que isso é possível. A gente encerra essa aula nesse ponto. Aí, nesse ponto, a gente já pode fazer esse primeiro teste, bens públicos, parte 2 de 2. Tá? Podem abrir aí e fazer, tá lá no Classroom. Lembrem de clicar lá em atividades, e aí, clicando em atividades, desce lá, bens públicos, parte 2 de 2. Tem que ter feito também a parte 1 de 2. Para quem não fez, pode fazer logo. Eu estou vendo aqui 2 pessoas já fizeram, e não fui eu. Então, 2 de vocês já fizeram, já completaram. O pessoal da turma anterior já me deu o bizu de que vale a pena fazer a aula já tendo lido a questão, com o teste aberto do lado. Respondeu aqui, viu a resposta, já coloca lá na hora, já marcou, garantia de gabarito, tá fresquinho e pronto. Em vez de fazer depois na memória. Agora vamos para a outra parte da aula.